Desejamos que todos estejam em paz, com otimismo e esperança em dias melhores. A palavra hoje é companheirismo. Se formos pegar no dicionário o que significa a palavra companheirismo, eles vão dizer que é um comportamento. É um comportamento que caracteriza a maneira amistosa, cordial, bondosa e leal entre duas pessoas. Então, entre amigos, parceiros, camaradas, casal. E agir com companheirismo é essencial para nós podermos manter um bom relacionamento. Em qualquer área de nossa ação, numa vida comunitária, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, entre os amigos. Por exemplo, manter o companheirismo no casamento. Significa que o casal deve ter uma relação baseada na lealdade, na fidelidade, no respeito, na compreensão, na igualdade de maneiras, né, de valores, de direitos, de deveres, não é? Um outro exemplo que nós podemos dar é no ambiente profissional. Agir com companheirismo no ambiente de trabalho é nós estarmos dispostos a trabalhar em equipe, respeitar e compreender os colegas de trabalho, além de trabalhar mesmo com afinco pelos objetivos comuns naquele grupo. Quando nós falamos em companheirismo, nós estamos lembrando de solidariedade, camaradagem. Também nós podemos ir um pouco além, irmandade, coleguismo, amizade, ligação ou cumplicidade. Claro que nós estamos falando, a palavra cumplicidade, ela não tem aquela interpretação negativa, né? De estarmos juntos para realizar algo ilegal, né? A cumplicidade aí é estar junto, tá? É estarmos participando com alguém, é ter uma boa convivência, tá? Quando a gente usa no sentido negativo, nós estamos nos referindo, como falamos agora, a ser cúmplice de alguma coisa ilegal. Agora, quando nós estamos nos referindo à cumplicidade como uma atitude positiva e que é o desejável nas relações, nós estamos falando dessa cumplicidade entre casais, entre amigos, entre familiares, etc. Bom, e quando nós estamos falando da cumplicidade da forma positiva, nós estamos falando de harmonia entre as pessoas, entendimento. Bom, já fizemos aqui uma exposição muito sucinta do que significa o companheirismo. Agora vamos começar a pensar sobre companheirismo com relação a nós. Companheirismo, na verdade, é estar junto. Apesar das diferenças entre nós, estarmos juntos, participar, querer o melhor. Bom, estamos vivendo um momento único em nossa vida, nesta encarnação. Um momento que nós não tínhamos a mínima ideia pelo qual passaríamos. Momento de confinamento, muitas vezes um momento de medo, angústia, incertezas. Então, o que a gente percebeu? Que as coisas são impermanentes, que elas não estão aí para a vida toda, não pelo menos para a nossa vida toda. Que as coisas podem mudar de repente em nossa vida e nos pegar de surpresa e de repente estarmos numa situação como essa. Onde estamos, no primeiro momento, nos sentimos mais ou menos perdidos,
não sabíamos o que é que estava acontecendo, quanto tempo demoraria isso a passar, e ainda ele continua. E continua no propósito, agora para nós pessoal, de nós refletirmos sobre as nossas ações. Quando falamos de companheirismo, nós estamos falando numa atitude onde nós devemos nos abrir, sair do nosso esconderijo pessoal. O nosso esconderijo pessoal, onde só eu considero a mim e aos meus mais próximos, aquela família pequena, aquele conjunto de pessoas muito próximos, mas também num número muito reduzido, eu estou falando de egoísmo. E o egoísmo, ele é um esconderijo dentro de nós. Então, para que a gente possa trabalhar esse momento em que estamos vivendo, seria muito interessante que nós refletíssemos sobre o que isso quer nos mostrar e nos ensinar. Falando em companheirismo, nós estamos falando em conviver com pessoas diferentes. Por que somos diferentes? Porque cada um de nós vem com uma experiência pessoal. Ao longo do tempo, nós vamos tendo experiências específicas para cada um, por isso que muitas vezes nos entendemos diferentes. Mas, quando nós estamos falando de egoísmo, nós vamos perceber que agora, quando nós estamos quietinhos no nosso ambiente familiar, quando nós estamos confinados, antes reclamávamos que queríamos ter um espaço para nós. Quero ter um espaço para mim. Quero ter um momento para mim. Agora temos esse momento, agora temos esse espaço. E aí a gente percebe que nós ficamos agitados ou apáticos, angustiosos. Por quê? Porque nós estamos com uma dificuldade de estarmos conosco. Estarmos conosco é aprender a enxergar aquela pessoa que até então nós provavelmente não tínhamos tido oportunidade de enxergar tal qual ela é, que somos nós mesmos. E com isso nós podemos fazer um repensar de vida e buscar dentro de nós o que é que eu preciso neste momento para sair deste estado em que me encontro. O que eu preciso? Primeiro, abrir o esconderijo pessoal do egoísmo. Começar a entender que o mundo não é feito só de nós, indivíduo. Que nós não somos o protagonista do mundo e as demais pessoas são figurantes, coadjuvantes. Também temos que pensar que a maneira como eu penso, como eu ajo, como eu falo, como eu enxergo o mundo, não é o melhor. É melhor se for bom para mim. Por isso que o companheirismo nos leva a conviver com pessoas diferentes e estar ao lado, aceitando a pessoa, compartilhando. Apesar de esta pessoa ser tão diferente de mim, eu posso conviver com ela, eu posso ser companheira, eu posso ser aliada no bom sentido e posso trabalhar o egoísmo, transformando esse egoísmo em algo positivo. Agora eu me reconheci estando comigo mesma, estando agora com espaço suficiente, com tempo suficiente para pensar sobre mim. Então eu posso muito bem trabalhar essas atitudes internas, porque elas só nos trazem angústia, elas só nos trazem aflição. O egoísmo nos traz angústia e aflição, embora nós possamos imaginar que não, que eu vou ser feliz enquanto eu for a pessoa mais importante deste mundo. E eu quero que os outros também considerem isso. Eu até posso me considerar uma pessoa mais importante do mundo para mim.
Mas quando eu quero que os outros também pensem desta forma, aí nós vamos gerar grandes conflitos. E estar conosco mesmo neste momento, com tempo suficiente, com espaço suficiente, é começar a nos enxergar, começar a nos trabalhar e perguntar: eu consigo exercitar esse comportamento de companheirismo? Eu tenho exercitado o companheirismo? No meu ambiente social, por exemplo, num grupo onde nós nos comprometemos a realizar alguma coisa, o quanto eu tenho sido companheira? O companheiro é estar junto, é fazer junto para o bem comum. O quanto eu estou me dedicando, ou então, o quanto eu me dediquei até agora. E quando estamos nesta situação de estarmos diante de nós apenas, com todo espaço e tempo disponível, nós podemos fazer essa reflexão. O que eu tenho feito, o que eu fiz até agora, para que pudesse compreender a vida de uma tal forma que eu conseguisse alcançar a serenidade interior. O quanto eu fui companheira até agora das pessoas com as quais eu me relaciono. O companheirismo está do lado contrário do egoísmo. O egoísmo se fecha. E aquele que exercita o companheirismo se abre para a ajuda, para estar junto, para a colaboração, para a amizade, para os relacionamentos pessoais, para os relacionamentos familiares, sociais, profissionais. Vamos pensar sobre isso e que este momento que nós estamos vivendo sirva para a nossa reflexão, refletindo, partimos para um plano de ação para mudar aquilo que percebemos que já não serve mais para nós, para alcançarmos um estado de melhoria interna que nos leve à paz, à alegria, à felicidade. Sempre haverá esperança para aquele coração que se dispõe a fazer o melhor. Muito obrigada.